Olá, jovens agricultores aprendizes do curso de hortaliça. Antes da gente continuar os nossos conhecimentos, a gente vai revisar as nossas aulas, certo? Nós tivemos 2 aulas mês passado, onde nós aprendemos a definição de hortaliças ou olerícolas. Pessoal, então vamos lá. Se eu vou ao supermercado e quero comprar melancia, melão e morango, eu vou achar lá no setor de hortifruti, mas elas vão estar classificadas como frutas. Mas será que são frutas? Então, para isso, eu preciso saber o que é uma hortaliça, o que define essas plantas. Bom, gente, hortaliças, primeiramente, são plantas de porte baixo, são plantas de ciclo curto, ou seja, poucos meses entre o plantio e a colheita. São plantas onde cultivamos elas em espaços pequenos, chamados de horta, porém, elas exigem muita mão de obra. Ok? Elas têm característica não lenhosa, ou seja, elas são compostas por uma grande porcentagem de água, em torno de 90%. Sendo assim, gente, o morango, o melão e a melancia são hortaliças. Também na aula passada, a classificação comercial das hortaliças, que é em função da sua parte comestível. Então, as hortaliças que são chamadas de frutos e sementes são aquelas que essas são suas partes comestíveis. Então, a gente tem um exemplo do milho verde, da vagem, do pimentão, do chuchu, da berinjela, do jiló, e temos um manual só para estudá-las, o 237. Temos também, gente, as hortaliças que são classificadas como talos, folhas e flores. Vamos estudá-las no manual 238. Então, nós temos as alfaces, os repolhos, as couves, cebolinha, salsinha, ok? Brócolis. E temos, por fim, as hortaliças classificadas como raízes, bulbos e tubérculos. São exemplos: alho, cebola, batatinha, batata doce, beterraba, ou seja, tudo que tá embaixo do solo, né? E o manual é o 239. Quanto à classificação botânica das hortaliças, como todos os seres vivos, elas pertencem a uma família, certo? Página 45, nós temos as famílias. Vou dar um exemplo para vocês. Então, nós temos aqui hortaliças que têm classificação comercial diferente, mas são da mesma família. Então, a família Solanaceae. Nós temos, primeiro exemplo, Solanomelongena, que é nada mais do que a berinjela. Então, ela é classificada comercialmente como uma hortaliça de fruto, tá? Mas ela pertence à mesma família do que a Solanotuberosum, que é a batata ou batatinha, que botanicamente é um tubérculo. Pessoal, conhecer as famílias das hortaliças é muito importante para a gente colocar em prática 2 técnicas de produção sustentável de hortaliças: a rotação e a consorciação de culturas. Por quê? Porque quando a gente faz uma monocultura, o que é mono? Ou seja, eu faço um cultivo repetitivo da mesma cultura, eu vou ter sempre presente naquela área os mesmos patógenos, sejam fungos, bactérias ou insetos. E uma forma de eu quebrar o seu ciclo de vida é eu tirando do ambiente aquilo que eles gostam, certo? As culturas às quais eles são atraídos. O que é a rotação? A rotação, gente, é eu cultivar uma hortaliça e quando eu colher ela, eu vou colocar uma outra hortaliça de outra família, ok? E o consórcio é quando eu faço isso junto, ou seja, eu no mesmo espaço, no mesmo canteiro, eu cultivo hortaliças diferentes, de famílias diferentes. Qual é a vantagem biológica dessas técnicas? Elas evitam o esgotamento dos nutrientes do solo, porque cada espécie consome uma quantidade diferente de nutrientes. Elas quebram o ciclo biológico das pragas e patógenos que causam danos à cultura.
certo? Elas também ajudam no controle da erosão por causa do seu espaçamento e da anatomia diferente das plantas, tá? E ajuda também no melhoramento das condições físicas, químicas e biológicas do solo. Mas, gente, eu não posso só sair combinando o que me dá na cabeça. Eu preciso conhecer as famílias. Sempre colocar hortaliças, seja em consórcio juntas ou rotação uma após a outra, de famílias diferentes, que sejam da mesma época de cultivo, principalmente no consórcio. Então, para eu consorciar alface com beterraba, elas têm que ser cultivadas na mesma época do ano, certo? Eu tenho que conhecer quais são as principais pragas e doenças para que eu coloque hortaliças que sofram ataques de diferentes pragas e doenças. E o mais importante, gente, que essas plantas tenham uma associação positiva, ou seja, que elas sejam amigas. O nome dessa técnica é chamada de alelopatia. Sim, gente, as plantas também têm amigos e inimigos. Bom, aonde está esse conteúdo que eu tô falando? Tá aqui no manual 128, na página 44 e 45, e nós temos ali uma tabelinha de alelopatia, ou de associação entre as plantas amigas e plantas inimigas. Então, sempre que eu vou fazer um consórcio ou uma rotação, eu preciso conferir essas plantas, se elas são amigas ou inimigas. Bom, gente, como um curso profissionalizante na área de olericultura, vocês têm que conhecer os nomes técnicos. A alelopatia nada mais é do que plantas amigas e inimigas, plantas companheiras e não companheiras. Um bom exemplo disso, nós temos o repolho. Uma associação positiva, uma grande amiga dele é a salsa. Qual é a vantagem da gente cultivar em sistema de consórcio, ou seja, junto, repolho com salsa? Apesar de serem duas folhosas, são de famílias diferentes. O repolho, ele demora mais para fechar, que a gente chama, ou seja, de crescer ao ponto de não deixar o solo exposto. A salsinha, ela cresce mais rápido e isso controla a erosão. Além do que, a salsinha, ela atrai a joaninha, que é o inimigo natural do pulgão, que é uma praga bem importante na cultura do repolho. Um outro consórcio que a gente pode fazer é o repolho com a beterraba. Mas, professora, eu vi na tabela, não são plantas amigas, mas não são plantas inimigas, então eu posso cultivar junto. A beterraba vai explorar mais a parte do solo, então vai ajudar a descompactar, aumentar a aeração, e o repolho vai explorar mais a parte aérea, ajudando a fechar mais essa lavoura e controlar a erosão.